Um erro e a alma estaria perdida para sempre. No Egito Antigo, a morte não era o fim. Era apenas o começo de uma jornada, uma travessia para outro mundo, onde a alma continuaria existindo. Mas para que essa jornada continuasse, havia uma condição. A eternidade dependia de uma única coisa: o corpo precisava permanecer intacto. Sem o corpo, a alma não teria onde habitar. E foi dessa crença que nasceu um dos rituais mais fascinantes da história da humanidade: a mumificação. Quando alguém morria, o processo começava imediatamente. Não havia tempo a perder. O corpo era levado para um local sagrado, onde sacerdotes especializados assumiam o controle. Eles não eram apenas homens comuns, eram guardiões de um conhecimento antigo. Eles não preparavam apenas um corpo, preparavam uma alma para a eternidade. O primeiro passo era a purificação. O corpo era levado cuidadosamente e lavado com as águas do rio Nilo. Não era apenas uma lavagem, era um gesto simbólico, como se estivesse sendo purificado para um novo começo. Mas o verdadeiro processo estava apenas começando. Os sacerdotes sabiam que o maior inimigo do corpo era a decomposição. E para impedi-la, algo precisava ser feito. O cérebro era considerado sem importância. Por isso, ele era removido através do nariz. Com instrumentos delicados, o conteúdo interno era retirado pouco a pouco. Um procedimento complexo, criterioso, silencioso. Depois, o crânio era preenchido com substâncias especiais. Mas o mais importante ainda estava por vir. Uma incisão era feita no lado esquerdo do corpo. Todos os órgãos internos eram cuidadosamente removidos: fígado, pulmões, estômago e intestinos. Cada um deles tinha um significado. Esses vasos eram protegidos pelos 4 filhos de Horus. Set, cabeça humana, protegia o fígado, guardião da essência vital. Rap, cabeça de babuíno, protegia os pulmões, guardião do fôlego da alma. Duamutef, cabeça de chacal, protegia o estômago, guardião da transformação. Quebecenoef, cabeça de falcão, protegia os intestinos, guardião da purificação. Eles não estavam sozinhos. Cada vaso estava protegido por um deus. Mesmo após a morte, aquele corpo continuava sendo guardado. Todos os órgãos eram retirados, menos um. O coração permanecia. Para os egípcios, era no coração que residia a consciência. Não é só um órgão, é mente, é alma, é identidade.
e seria essencial no julgamento final. Após a remoção dos órgãos, o corpo ficava vazio. Agora, o corpo foi completamente entregue ao ritual. Restava apenas prepará-lo para a eternidade. Era nesse momento que começavam uma das tarefas mais importantes de todas. Era a desidratação. O corpo era coberto com camada após camada. O natrão retirava toda a umidade. O natrão era um tipo de sal natural, encontrado nas margens do rio Nilo. Dia após dia, o natrão era aplicado, retirando completamente toda a umidade do corpo. Durante 40 dias, o processo não parava, até que toda a água desaparecesse do corpo. E o corpo ficava completamente preservado. Após 40 dias, o corpo estava seco, mas ainda não estava pronto. Após a secagem, o corpo era cuidadosamente tratado novamente. Óleos e resinas eram aplicados para proteger e conservar, e também para dar um aspecto mais digno, mais profundo e mais próximo da vida. Os sacerdotes, então, iniciavam uma das etapas mais simbólicas, o envolvimento. Camadas e mais camadas de linho eram cuidadosamente enroladas ao redor do corpo. Não era algo simples. Cada faixa era colocada com precisão, como um ritual dentro do ritual. Entre as camadas, amuletos eram inseridos, objetos sagrados, proteções, símbolos de força e proteção para a jornada após a morte. Cada detalhe tinha um propósito. Nada era aleatório, nada era deixado ao acaso. Enquanto isso, orações eram feitas. Orações antigas que buscavam guiar a alma, proteger e preparar para o que viria depois. Quando o processo finalmente terminava, o corpo já não era mais apenas um corpo. Era uma múmia, preservada, preparada, pronta para a eternidade. Mas a jornada não terminava ali. A múmia era colocada em um sarcófago, muitas vezes ricamente decorada com inscrições, desenhos e histórias. Tudo aquilo contava quem aquela pessoa havia sido em vida e o que ela esperava encontrar no outro mundo. Para os egípcios, a morte era uma passagem. Era o momento mais importante e seria o momento que ainda estava por vir. O julgamento. A alma seria levada diante dos deuses e seu coração seria pesado. De um lado, o coração, do outro, uma pena, a pena da verdade. Se o coração fosse leve, fosse puro, a alma seguiria. Se fosse pesado, tudo terminaria ali mesmo. Era por isso que o coração precisava permanecer. Era ele
que decidia o destino. A mumificação não era apenas preservação, era preparação. Era uma tentativa do ser humano ou o egípcio garantir que a morte não fosse o fim, que existia algo além, algo depois. Hoje, milhares de anos depois, essas múmias ainda elas existem, silenciosas, mas carregadas de histórias, crenças e uma visão de mundo que desafia o tempo. Os egípcios não estavam apenas cuidando de seus mortos, estavam tentando vencer a própria morte. E talvez, no silêncio dessas tumbas, ainda existe algo daquela esperança de que a vida não termina aqui. Este vídeo utiliza imagens geradas por inteligência artificial, com fins ilustrativos, baseados em referências históricas e arqueológicas do Antigo Egito. As representações visuais buscam aproximar o espectador de como esses rituais podem ter ocorrido, respeitando o contexto cultural e histórico. Se você gosta de conteúdos como esse, curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Universo Curioso Brasil. Até o próximo vídeo.